Glória a Deus. Com alegria que nós estamos aqui nessa noite. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do Leandro, que nos fez o convite desde março. Foi isso, né? E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui. Leandro, junto com a sua família, durante 2015 e 2016 foram minha ovelha aqui em Volta Redonda. Tive o prazer de pastorear essa família. Agora não mais pastor deles, mas a gente carrega como amigos dentro do nosso coração. Quero agradecer a presença de algumas pessoas que eu também tive a oportunidade de pastorear, Lidiane, né? Nesse período também, acho que a Carneira estava aí, eu vi a Carneira aí, em algum lugar, né? Então agradeço a Deus por poder rever pessoas tão queridas que Deus nos concedeu a graça de cuidar. E hoje está aos cuidados do pastor Digo. Deus abençoe a sua vida, pastor. Quero de antemão também agradecer a Deus pela sua vida. Como responsável desta congregação, eu entendo a preocupação do seu coração de conferir o altar da igreja que o Senhor confiou aos seus cuidados a alguém que está conhecendo pela primeira vez. Então eu quero aqui corresponder a Deus toda a confiança que foi depositada na minha vida nessa noite. Espero corresponder em Deus, para a glória do nome dele. Agradecer a Deus pela vida dos pastores aqui presentes, dos obreiros, enfim, que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta noite. Quero agradecer a Deus pela vida desses adolescentes. Como é bom poder testemunhar adolescentes servindo ao Senhor. Eu tenho duas filhas, não estão comigo hoje, é apenas a minha digníssima esposa, que já foi aqui apresentada. Tenho uma filha de 16 anos, ela está no Ministério de Louvor da igreja, e eu tenho uma filha de 12 anos que está no Ministério de Dança da igreja. Minhas filhas nasceram no altar. E eu creio que todos aqueles que nascem no altar, e quando eu digo nascer no altar, não significa necessariamente nascer na igreja. Eu falo nascer no altar do Eterno. E quem nasce no altar é do altar. Eu sei que vocês é do altar. O salmista uma vez declarou: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, porém eu encontrei os teus altares. Se tem um lugar onde o crente precisa se sentir familiarizado, esse lugar se chama o altar. Aleluia! Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu creio que desses bancos estão surgindo muitos missionários. Desses bancos estão surgindo médicos, advogados, arquitetos. Esse banco está surgindo pastores. Eu creio que Deus está levantando uma juventude forte. Porque Ele escolheu a juventude, porque sois fortes segundo a sua palavra. E nesse dia de celebração eu convido não apenas a juventude, mas a toda a igreja a partilhar desse ambiente de glória que se manifesta entre nós. Pastor, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar numa celebração, o Senhor sempre me reporta a uma experiência que Salomão teve, no capítulo de número 7 de 2 Crônicas, a partir do 1º versículo. Este episódio fala acerca da inauguração do templo em Jerusalém. As pessoas estavam ali preparadas para o momento do manifestar de Deus. E eles criaram em seu coração uma expectativa. Expectativa esta que não foi frustrada. Porque enquanto eles estavam na preparação, a Bíblia diz que Deus estava acima do templo, assentado sobre os querubins. E enquanto Salomão terminava de dar as devidas orientações para os sacerdotes e levitas na preparação do sacrifício, para prestar a Deus o culto que lhe era devido, afinal de contas, era um dia de celebração, mas para a glória do Eterno. E enquanto eles estavam no preparo, a Bíblia nos faz compreender que o povo criou uma expectativa no seu coração, e a expectativa não era do pregador, a expectativa não era do líder
expectativa não estava sequer nos sacrifícios, mas a expectativa estava na presença daquele que desceria para receber o presente daquele dia. Se essa é a expectativa do teu coração, eu convido você a levantar a sua mão e dar um brado de glória a Deus, misturado com aleluia nesse lugar, porque quem acredita em Deus e constrói expectativa na sua presença será surpreendido por ela. Aleluia. Quando Salomão termina de orar, fogo e glória desceu. Por que fogo? Porque só tem fogo aonde há sacrifício. E por que glória? Porque a glória só desce no ambiente de adoração. Pergunto, tem fogo aí? Pergunto, cadê os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade? Levante uma das suas mãos e dá um brado de glória nesse lugar. Ele está entre nós. Aleluia. Ele está nesse lugar. Por último, amados, eu quero aqui dizer da onde vim, né? Qual a igreja que eu pastorei. Hoje sou pastor titular na Igreja Metodista Central em Porto Real. Estou ali por volta de 3 anos e 3 ou 4 meses servindo a Deus naquele lugar. E como eu disse antes, eu tive no período de 2015 e 2016 aqui na cidade de Volta Redonda, responsável pela Igreja Central e também com a missão de cuidar da igreja aqui em Vila Rica. Foi nesse período em que conheci esses amados irmãos e irmãs. Então, só para você saber qual é o pastor e da onde ele está vindo, para você entender, né? Vale a pena. Dito isso, quero convidar você a ler a sua Bíblia. O Evangelho de João, mas não no capítulo 8, peço para que você abra no capítulo de número 21. E prometo que serei fiel ao tema. Eu sempre gosto de dizer isso, amados, porque se foi dado um tema, é porque Deus inspirou o tema. Se eu estou entendendo que Deus inspirou, eu quero andar alinhado com a inspiração que Deus concedeu. Deus não se engana. Deus não é bipolar. Não é verdade? Se tem um direcionamento dado por Ele à igreja, o pregador, ainda que seja de fora, segue o mesmo argumento. Estou certo, pastor? Glória a Deus por isso. Capítulo 21 do Evangelho de João. Glória a Deus. A partir do verso de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 11, diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois disto, de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-me: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-me: segue-me. Palavra do Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Eu quero fazer mais uma oração. Convido você a fechar seus olhos. Senhor, como é bom estar num ambiente onde a Tua glória se manifesta. Como é bom poder estar neste lugar, meus reunidos, como igreja do Senhor, para celebrar aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Queremos agora, Deus, ouvir a Tua voz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é com temor e tremor que eu quero cumprir essa tarefa, e como sempre, peço a Tua graça, a Tua inspiração, para que ao final dela apenas o Teu nome seja glorificado, seja o centro das nossas vidas, seja o centro de todas as coisas. A Ti oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. O texto que eu trago como proposta para o dia de hoje vai trazer um episódio na vida de um homem chamado Simão Pedro. Todos nós conhecemos a característica e a personalidade deste grande homem de Deus. Um homem que durante algum tempo oscilou. Uma hora ele era usado pelo Espírito Santo, mas minutos depois permitia que Satanás ocupasse um espaço de protagonismo na sua vida. Mas mesmo diante de todas essas coisas, existia um projeto que Jesus criou em seu coração. E pensa em alguém que gosta de desafios. Este alguém se chama Jesus. Ele pega pessoas improváveis e torna essas pessoas uma bomba em sua mão. Ele é aquele que pega pessoas que a sociedade rejeita e transforma essa pessoa como um grande homem e uma mulher de Deus. Ele é aquele que pega os esquecidos, os apagados, os abatidos, aqueles que se encontram à margem da sociedade, aqueles que muitos não querem partilhar de relacionamentos. É exatamente essas pessoas que Jesus tem o interesse de mudá-las. Até mesmo porque quando isto acontece, nós atribuímos a glória a Ele, porque Ele é o único capaz de mudar a vida de alguém. O seu sobrenome é transformação. Provavelmente eu esteja aqui diante de um grupo que já viveu essa experiência, ou até mesmo que esteja dentro desse processo de transformação. Talvez, se você olhar para o seu lado, para a sua esquerda ou para a sua direita, você irá encontrar alguém que é um projeto inacabado, mas que tem o oleiro colocando a mão sobre ela. E mesmo amassada pelo oleiro, sabe que em tempo oportuno o oleiro vai dar forma a esse vaso para receber dentro dele tesouros, porque a mesma Bíblia declara que aquilo que é precioso não é o que está do lado de fora, e assim o que está do lado de dentro. Então não foi diferente do que Jesus fez na vida de Pedro.
lembrar que ele se tornou um dos grandes pregadores que a igreja primitiva já viu. Nós, obviamente, destacamos o ministério paulino por conta do avanço missionário que Deus lhe concedeu. Você e eu, ocidentais, direta ou indiretamente, somos uma obra realizada a partir do ministério do apóstolo Paulo. Contudo, entretanto, não podemos ignorar os fatos daquilo que Deus fez na vida deste homem chamado Simão Pedro. E eu quero te trazer um pouco a esse entendimento a partir deste episódio e fazendo uma conexão com o tema liberdade. Porque a ideia de liberdade, segundo a ótica bíblica, não está apenas no tocante àquilo que conhecemos como libertação da nossa alma. É claro que isso está dentro do pacote da liberdade. Jesus tem o poder de libertar pessoas do seu cativeiro. Jesus abre portas de prisões. O próprio Jesus, lá na sinagoga em Nazaré, esse registro está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 16 e 18, quando ele pega o papiro que encontra-se o capítulo 61, verso 1 e 2 do profeta Isaías, ele lê a seguinte expressão: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração, a dar cura aos enfermos, a pôr em liberdade os cativos, abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O poder que havia sobre ele tem a característica de libertar o cativo do cativeiro. Mas eu não posso reduzir a ideia de liberdade apenas sobre esse aspecto. Senão eu não estou entendendo a obra completa de Jesus. Jesus não faz uma obra apenas de ordem espiritual. Jesus é capaz de atingir lugares do ser que nenhum outro homem tem condições de chegar. Aliás, a sua palavra tem esse poder. Hebreus capítulo 4, verso 12, você encontra a resposta para isso. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que significa isso? Jesus, através da tua palavra, ele chega a lugares inacessíveis. Nenhum homem é capaz de chegar. Exemplo, ele pode te dar liberdade em ordem psicológica, ele pode te dar liberdade em ordem emocional, ele pode agir em todas as dimensões do seu ser, porque a obra não é apenas espiritual. Quando ele chega na nossa vida, ele muda toda a história. Toda a história. Não foi assim que ele fez na sua vida? Ele te deu liberdade espiritual, sem dúvida. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas ele também te fez vencer traumas do passado. Ele também banhou a sua mente, dando a ela condições de viver diante de palavras que foram traumáticas. Ele não apenas te visitou espiritualmente, mas ele marcou o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu espírito. Porque ele não faz uma obra parcial, ele faz uma obra completa. Alguém está entendendo até aqui? Então, entendendo sobre essas verdades, vamos entrar no texto, vamos entendê-lo. A Bíblia vai dizer, nesse contexto, que Jesus, pela terceira vez, havia se revelado aos seus discípulos. Na primeira ocasião, nós encontramos lá no capítulo 20, quando os discípulos, ainda reclusos,
por conta da movimentação do que estava sendo dito, ele ressurgiu. Jesus se apresenta a eles. Ele diz: paz seja convosco. Naquela ocasião, aquele grupo se alegra por ver que a palavra que ele havia dito, de que ao terceiro dia ele ressuscitaria, de fato se cumpriu. Nesta primeira ocasião, não encontrava-se um discípulo, Tomé. Vocês lembram que, posteriormente, numa segunda manifestação, antes de Jesus entrar pela casa, e não passou pela porta, mas entrou. É só Jesus para fazer umas coisas doidas dessas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele abre porta aonde não tem porta. Ninguém explica a manifestação dele pela lógica. A gente só consegue aceitar pela fé. E havia um diálogo entre os discípulos e Tomé. Por quê? Porque os discípulos estavam alegres porque testemunharam a ressurreição. E Tomé disse: mas eu não vi. Se eu tocar nas suas feridas, eu vou acreditar. Uma história que você conhece, só estou aqui repetindo aquilo que você já sabe. Jesus se apresenta novamente e diz: paz seja convosco. E ali o calo aperta para Tomé. Mas vamos combinar? Espirrou para todo mundo, porque Jesus não negocia com ninguém. Chamou a atenção de Tomé diretamente, mas também chamou a atenção dos demais indiretamente. Porque quem creu na ressurreição? Só João disse que acreditou. O restante, ninguém. Então vamos dar uma aliviada em Tomé hoje, vamos? Em nome de Jesus. Nesse episódio, Jesus está se apresentando pela terceira vez, mas existe um dado a ser considerado. Porque nesta ocasião, os discípulos estão no mar de Tiberíades, ou no lago de Genezaré, ou conhecido popularmente, o mar da Galileia. É o mesmo lugar geograficamente. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando. Vamos lembrar que Jesus já havia tirado Pedro e os discípulos das margens do mar. Porque existia uma ordem. E que ordem era essa? Encontra-se no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Eu te faço hoje pescador de homens. Só que os discípulos retornam para o mesmo lugar. E por quê? Porque eles estavam frustrados. E qual era o objeto dessa frustração? Mesmo tendo visto Jesus ressurreto, eles tinham uma crença. E qual era? O nosso Messias precisa obrigatoriamente destronar César, restaurar a religião judaica em Jerusalém, reorganizar o sacerdócio. Esta era a crença presente no coração daqueles homens. Como Jesus não correspondeu a essa expectativa, eles voltam para o lugar da onde Jesus lhe havia tirado para fazer as mesmas coisas. O que eu aprendo com essa verdade? Toda vez que eu construo uma expectativa que não é de Deus e sim minha, se elas não acontecer como as chances são grandes, eu volto a fazer aquilo que Jesus me havia tirado até então. Pessoas que retrocedem voltam ao lugar aonde Jesus lhe havia tirado. O que significa isso, pastor? Te explico. Acontece algo na sua psique, que toda frustração tenta levar você a não mais viver frustrações similares. E por conta disso, você deixa de executar aquilo que até então você estava fazendo. E qual é o resultado? Retrocede para fazer a mesma coisa, ir ao lugar onde teoricamente você se sentia mais confortável. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e com os discípulos. E aqui eu preciso que você entenda, adolescentes, jovens, homens, mulheres, todos que aqui se encontram.
Quando eu crio uma expectativa que não está dentro do padrão da Bíblia, a tendência de frustração é inevitável. Tem gente criando um Jesus passe. Jesus não se constrói a partir das minhas experiências. Jesus é o que é pelo que as Escrituras dizem a respeito dele. Alguém está entendendo? Dá para dar glória a Deus aí? Não é aquilo que eu acho. Não é aquilo que alguém me disse. É aquilo que as Escrituras traz como verdade. Por isso, pastor, eu sei que você tem dito isso nesta igreja. O crente tem que ter habilidade na palavra. Porque se não tem, constrói um Deus para si. Até coloca o nome de Jesus, mas não é o Jesus dito pelas Escrituras. O próprio Jesus, em João capítulo 5, verso de número 39, ele disse assim: examinai, pois, as Escrituras, e vós ter nelas a vida eterna, porque delas de mim testificam. Qual é o parâmetro que nós temos acerca da pessoa de Jesus? A Bíblia. Não é a experiência do apóstolo, não é a experiência do grande líder. Se são homens de Deus, experiências são legítimas, mas elas não podem se tornar dogmas. O que nós temos como autoridade e inspiração se chama Bíblia Sagrada. Eles construíram uma ideia. Resultado: se frustrou. Só que pensa em alguém que quer nos libertar das nossas frustrações. Esse alguém tem nome: Jesus de Nazaré. Alguns o conhecem como o Nazareno, o Galileu, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a rosa de Saron, aleluia, o rebento de Jessé, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o sim e o amém, o alfa e o ômega, o rochedo fiel, o eterno, o altíssimo, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele veio para libertar Pedro das suas frustrações. Deixa eu te dizer uma coisa: ele veio hoje para te libertar das suas frustrações. A Bíblia vai dizer que houve uma pesca, e essa pesca novamente objeto de frustração. Joga de um lado, não pega. Joga de outro, não pega. Mas espera aí, nós estamos falando com pessoas peritos na pesca, passaram a vida inteira. Não é o teu conhecimento. Ai, Jesus, fala. Eu ia segurar essa, pastor, mas tive que escutar. Aí ele apresenta-se na praia. Quando ele chega na praia, ele dá uma ordem. E quando ele abre a boca para falar, joga do outro lado do barco. Meio receosos, decidiram jogar. Resultado: o que aconteceu na pesca maravilhosa. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, grandes peixes. Alguém disse: é o Senhor. Aonde o Senhor está, tem que ter reverência. Falei, meu Deus. Aonde o Senhor está, tem que ter zelo, tem que ter entrega, tem que ter respeito, temor. Aonde o
precisa se calar. Pedro se joga, e você conhece a história, de novo. Pede perdão pelo seu pecado. Vão para a praia. Sabe o que Jesus está fazendo? Leandro, remontando a cena. Presta atenção nisso aqui. Jesus, ele é tão lindo que ele prepara o ambiente, ele remonta a cena para te curar das suas frustrações. Pedro e discípulos estão vivendo a mesma experiência de 3 anos e meio atrás. Por quê? Porque se frustraram, retrocederam. Mas Jesus reconstrói a cena. Por quê? Porque o lugar que há ferimento é o lugar que gera cura. Aleluia! Por que muitas vezes Deus permite que você volte ao lugar que te feriu? Porque é lá que o bálsamo de Gileade se manifestará, trazendo cura sobre a tua vida. Eita! Oh meu Deus! Jesus remonta a cena e começa uma obra de cura e libertação na vida do apóstolo Pedro. Come com eles, reparte o pão, partilha o peixe. E depois dessa primeira obra feita, ele começa uma segunda. Porque aquele que começou a boa obra há de cumprir até o dia de Cristo Jesus. Quem para no meio do caminho somos nós. Jesus não para, ele continua. Ainda que muitas vezes em silêncio ele esteja, mas a sua mão continua operando sobre as nossas vidas. Ele começa então uma segunda cura que vai gerar liberdade. E qual é? A cura da negação. Toda pessoa que se frustra, ela se torna irresistível a certas palavras. Não tem gente que você tenta evangelizar e fala assim: ah, eu já sei. Bom, se soubesse como a Bíblia diz, estaria liberto. Porque quem fala assim, eu conheço a verdade, e não é liberto, não conhece a verdade. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se diz que conhece e está preso, não conhece. E seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Deus não mente. Toda pessoa que se frustra, ela se torna uma pessoa mais isolada. Não é assim que funciona? Ela não quer mais se relacionar. E ela começa a colecionar um baú de desculpas. Você conversa com alguém assim, ela sempre tem uma desculpa na ponta da língua. É ou não é verdade? Eu sei que aqui não acontece isso não, só lá em Porto Real. É gente que é boa de argumentação, pastor. E eu aprendi que quem é bom de argumentação é ruim de arrependimento. Quem argumenta demais arrepende-se de menos. Eu sei que às vezes é ruim engolir esse sapo gordo de perna aberta, mas é isso que tem no cardápio de hoje. Vai dando glória aí. E eu vou te pedir um favor, não olha para mim de cara feia, que eu vou saber que Jesus está falando com você. Então dá um sorriso amarelo, finge que nem é contigo, aleluia. Fica assim, gato escaldado, tem medo de água fria. Esse é o ditado que usamos. Tem muito crente assim. Tem muito crente assim. Só que Jesus está curando. Aí ele chama Pedro por particular. A frustração ele trabalhou em público. A negação ele trabalha no particular. Presta atenção nisso aqui. Tem coisas que Deus vai fazer aqui, num culto como esse, onde os irmãos se reúnem. Tem coisas que Deus vai fazer contigo no secreto.
Tem coisas que Ele vai fazer contigo no particular. E para de tentar colocar pessoas naquilo que Deus só quer você e Ele. Porque muitas vezes Deus está tirando gente porque pode atrapalhar o processo de cura na tua vida e você está querendo acrescentar. E aí começa a praguejar, ninguém me ajuda, é Deus falando, eu estou tirando para ser só eu e você. E você está querendo colocar mais uma terceira pessoa naquilo que só está eu e você. Para de ficar reclamando. Ajuda aí. Jesus chama Pedro no particular. Irmãos, o negócio se torna quando é no particular. Eu não sei aqui, pastor, mas lá na igreja quando eu falo assim, um gabinete comigo agora, a galera começa a suar frio. Eu chamo o gabinete lá na igreja de carinhosamente como a sala do sacrifício. Galera treme demais. Porque quando eu falo vamos para o gabinete, eles sabem, vai me chamar a atenção. Porque tem coisas que a gente fala no secreto. Ninguém precisa saber. Não é assim que funciona? E quando o teu pastor te chamar, vá. Porque certamente, se tiver uma palavra de exortação, haverá também uma palavra de cura. Você vai sair diferente daquele lugar. Jesus chama Pedro para o gabinete, Kardec. Resultado, deu ruim. E Jesus começa de uma maneira que chama a atenção da gente. Se tem alguém que sabe chegar, esse alguém é Jesus. No particular ele fala assim, Pedro, tu me amas. Aí Pedro diz, claro Senhor, eu te amo. Ele disse, então apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus faz a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro responde, claro Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então diz, apacenta as minhas ovelhas. Só que Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristece. Aí ele muda o percurso da resposta. Ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu conheces tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse assim, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Pedro se entristeceu é que é intrigante. Porque Jesus faz a mesma pergunta. Só que no português, na tradução, nós não conseguimos identificar as razões pelas quais Pedro se entristeceu. E eu quero pedir com muito carinho a vocês, me permitam utilizar o grego koiné rapidamente aqui. Não vou gastar todo o meu estoque, mas eu quero te levar ao original para você ter uma interpretação mais fiel do texto. Porque quando Jesus fala Petros, que é Pedro em grego, Sagapalmi, ele está usando uma expressão que traduzido é amor, mas não apenas um amor, é o amor ágape. Então Jesus está dizendo, Petros, Sagapalmi. Quando Pedro responde, ele responde assim, Jesus, Filial. Ele usa uma outra expressão grega de amor. Lembrando que no grego existem 3 palavras que se traduz em amor. A primeira, ágape, a segunda, filéu, e a terceira, eros. A palavra ágape significa o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor que não precisa de motivações para amar. Ele simplesmente ama, sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus ofertado a cada um de nós. A segunda expressão de amor filéu significa um amor já condicional, o amor que depende de algo para amar. Exemplo, o amor de pai e filho. Tem alguma coisa que condiciona esse amor. Ele é importante, sem dúvida, porque toda expressão de amor, segundo a ótica bíblica, é sempre bom dizer isso, né, pastor? É bom, é importante.
Só que ele, ao contrário do ágape, ele precisa de uma motivação para amar. E o terceiro é o amor eros, que é o amor mais familiarizado entre homem e mulher. É o amor que o casal tem um para com o outro. Também é o amor condicional. Porque quem aqui é casado, casou-se com alguém que alguma coisa nela te atraiu. É uma verdade. Então tem uma condição para amar. Quando Jesus fala, Petros, sagapau-me, Jesus está dizendo, para você entender, Pedro, você me ama num amor incondicional? Você é capaz de entregar tudo por mim? Você é capaz de me amar, ainda que eu não te ofereça nada, ainda que eu não te dê nada? Você é capaz de continuar me amando? Não dá glória agora não, que o carro vai entornar, gente. Qual é a resposta que Pedro dá? Jesus, filial-me. Ele está dizendo, eu até consigo te amar, mas não como o Senhor está me pedindo. Eu não consigo me entregar como o Senhor espera e deseja que eu me entregue. Mas mesmo assim Jesus fala, apacenta meus cordeiros. Na segunda vez ele faz a mesma coisa. Por quê? Pedro, tu me ama no amor incondicional? Pedro responde, eu te amo no amor condicional. Eu não consigo entregar tudo isso que você está pedindo não. Só que na terceira vez, aqui vem a chave. Jesus baixa o padrão do amor. Jesus fala assim, tá bom, Pedro. E ele diz, Petros, filial-me, como você disse das outras duas vezes. Pedro se entristeceu. Por quê? Porque Pedro percebeu que nem no filial ele conseguia amar a Cristo. E por que Jesus fez isso com ele? Porque Jesus trouxe à tona as três negações que Pedro fez a Cristo, mesmo declarando, eu vou contigo até o final. Mas quando o carro apertou, ele negou a Cristo 3 vezes. Jesus trouxe à tona aquilo que Pedro queria esconder no seu inconsciente. Por que Jesus faz isso? Porque só tem cura se ele mexer nesse baú. Aquilo que você quer esconder tem que ser exposto. Quem acumula traumas no seu baú não tem transformação, não tem liberdade. É por isso que às vezes quando Jesus mexe na gente, a gente começa a chorar. Vai chorar porque está doendo. É porque ele está tocando no lugar que você quer que ninguém toque. É porque você está guardando informações, traumas, frustrações, e você quer deixar lá dentro. Você não quer que ninguém mexa nisso. Eu prefiro ficar assim. Mas Jesus está dizendo, para eu te libertar, eu preciso abrir esse baú. Eu preciso mostrar o que você tem pelo lado de dentro. Eu preciso revelar quem você de fato é. Jesus bota a gente do lado do avesso. Não foi isso que ele fez com Pedro? Pedro se entristece porque ele lembrou que 3 vezes ele negou a Cristo. Aí você pode dizer, meu Deus, coisa horrível. E quantas vezes você nega ele? Quando você mente que deveria estar no lugar, dá uma desculpa para alguém que não faz aquilo que deveria fazer, você está negando a ele. Quando Cristo te chama para uma missão e você rejeita, você está negando a ele. Todas as vezes que você deixa de cumprir aquilo que Jesus mandou você fazer, você está negando a ele. Você está colocando Pedro na cruz, mas você não está se vendo nela. É por isso que às vezes vem palavra que rasga a gente. E pensa numa coisa, amados, lá na igreja, eu vou falar aquilo que eu compartilho lá na igreja. Esse negócio de mensagenzinha personalizada não tem espaço no altar da igreja que eu pastorei, não, irmão. Mensagem coach, que vem para inflar ego, para massagear ego, é na concorrência. Lá o caldo tem que entornar mesmo. Porque mudança só acontece no confronto. Esse negócio de uma palavra no meu número, é tu que não se encaixa.
Poxa, pastor, domingão desse, vou trabalhar amanhã. Poxa, uma palavra podia ser mais suave, mais adocicada. Mas não sei se te entregaram o menu na porta, mas só tinha um cardápio só. Vai dando glória aí. Tô acabando. Mas dá uma olhada nesse crente que está do seu lado. Não tem deixa eu fazer isso não. Mas eu senti no meu coração. Dá uma olhada nesse crente que está do seu lado. Dá um sorriso colgate, colorido, colocado. Será que tipo de credibilidade você utiliza? Mas fala para ele assim, com muito carinho. Fala assim, ó. Jesus está falando com você. Se ele ou ela acreditou, vai dar glória a Deus. Misturar a glória a Deus. Eita glória! Aí Pedro se entristece. Lógico, Jesus está expondo a ferida. Jesus está revelando o que estava ali dentro. É como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, eu te fiz a pergunta, mas eu já sabia a resposta, meu filho. Eu sei que você não consegue me amar, você já demonstrou isso. Ninguém mente para mim. Eu sei. Eu disse para você que quando o caldo entornar, você ia me negar. Por isso que Pedro chora. Porque ele tentou até se sair pela tangente. Eu amo. Aí Jesus falou assim: tu não é coisa nenhuma. Se fosse no dia de hoje, ele ia falar assim: tu foi ungido com óleo de peroba, seu cara de pau. Para de ficar mentindo para você mesmo. E tem muito crente fazendo isso, achando que engana a Deus ninguém engana, meu filho. Você pode tentar esconder de quem está do teu lado, mas esconder de quem está em cima, jamais. Provérbios capítulo 15, verso de número 3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Lembra do que o salmista fala no Salmo 139? Ele sonda corações e prova pensamentos, ele esquadrinha o nosso interior, ele sabe se existe em nós algum caminho mau, ele conhece você por dentro e por fora. Você pode tentar mentir para si mesmo, mas para aquele que vê todas as coisas, a mentira não tem lugar. Então para de se enganar. Seja liberto logo e sai desse marasmo espiritual. Jesus está dizendo: Pedro, eu te conheço, cara. Por isso que Pedro caiu em si. Por quê? Jesus revelou quem ele é. Gente, não é esse crente todo que está demonstrando aqui, não. Para com esse negócio. Ah, falei. Estou até leve agora. O crente que chega aqui levanta a mão. Tem cara de crente, se veste como crente, tem até a linguagem de crente. Mas lá fora as pessoas nem identificam quem crente é. Ah, falei. Bota no Facebook frases bíblicas, mas quando vê a vida do cara, fala: meu Deus, completamente o oposto daquilo que ele colocou no Facebook. Tem gente que chega a fazer o ridículo de colocar trajes de banho com textos bíblicos no Instagram. Ah, me ajuda aí, gente. Se enganando, dizendo que é o que não é. Mas essa noite é noite de cura e de liberdade. Eu vou finalizar. Falta 10 minutos, vou finalizar. Depois de Jesus ter feito tudo isso, pastor, Jesus começa a dizer em que morte Pedro iria glorificar. A tradição da igreja diz que Pedro morreu crucificado em Roma de cabeça para baixo. Então aquilo que Jesus estava compartilhando naquele momento, alguns intérpretes da Bíblia creem de que Jesus estava falando exatamente disso. Por isso que a tradição chega a dizer que Pedro decidiu ser crucificado de cabeça para baixo, para não se igualar à crucificação de seu mestre Jesus. Foi isso que você aprendeu? Amém? Jesus disse aí:
Só que ele termina o diálogo. E aí eu queria que você acompanhasse na Bíblia. Capítulo 21, verso 19. E aqui a gente vai estar encerrando. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue. Grifa essa palavra segue, porque ela representa muito. Essa palavra está dentro do mesmo contexto de Lucas capítulo 5. Quando Jesus, depois da pesca maravilhosa, disse para Pedro e os demais: segue-me. Jesus remontou a cena para novamente dizer: segue-me. Alguém já entendeu e deu glória. Mas eu vou melhorar para você glorificar forte. Jesus está dizendo assim: Pedro, eu comecei uma obra lá atrás. E ao longo desse período eu venho te acompanhando. Eu sei que você oscila. Eu sei que você dá mole. Eu sei que você exagera. Eu sei que você uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Eu sei, Pedro, que você me negou. Eu sei que você construiu frustrações dentro de si, porque carrega dentro do teu coração um interesse que não é teu. Aliás, que não é de Deus, e sim teu. Por isso você se frustra. É por essa razão, Pedro, que eu estou aqui. Para quê? Para curar você, para libertar você, para mostrar que mesmo diante de tudo isso, eu ainda tenho um projeto na tua vida. Eu ainda tenho uma obra para realizar. Então, Pedro, eu vou te fazer lembrar aquilo que eu disse lá no início. Segue-me! Segue-me, Pedro! Sabe o que está dizendo para mim e para você? Tudo vai ficar nas margens. Aquilo que ele disse lá atrás, ele quer cumprir na tua vida. Ele quer curar as suas emoções. Ele quer curar você desses traumas, dessas frustrações. Ele quer te tirar da solidão, do isolamento. Ele quer visitar a sua alma. Ele quer curar as feridas da sua mente. Ele quer renovar as suas forças. Ele quer te levantar. Ele está dizendo para você: igreja da Assembleia de Deus, segue-me! Uau! Segue-me! Segue-me! Ele fez a ferida, mas sara. Eu quero dizer para vocês que a palavra segue-me não perdeu validade, mas tem que ter uma decisão sua. É por isso que ele está mexendo com você hoje. É por isso que ele está cavocando aí nesse lugar que você queria que ninguém colocasse aí. Só que ele te viu, crente. Oh, meu Deus! Se tivesse entendido, ia dar glória a Deus. Ele te viu. Ele veio hoje aqui porque ele te viu. Ele te encontrou na beira do caminho. Ele te viu. E ele está colocando esse excremento espiritual emocional para fora, para que ele cure a tua alma e você possa continuar a obra que ele prometeu na sua vida. Ele declara para você, igreja: segue-me! Fique em pé. Pastor, posso orar? Posso. Eu quero orar pela tua vida. Eu não vou convidar ninguém aqui na frente, a não ser que você deseje. Eu quero deixar você à vontade. Mas eu queria fazer essa oração agora. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão vivendo essas experiências. Tem negado a Ele em alguns momentos. Criou expectativas que foram frustradas. Coisa sua, não dele. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus jamais serão frustrados. O que frustra é o meu e o seu.
selo que não está alinhado ao dele. Se tiver alinhado ao dele, pode ter certeza, vai acontecer. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Se tem alguém que não é político em tempo de campanha, esse alguém é Jesus. Político em tempo de campanha só quer ganhar teu voto. Quando senta naquela cadeira, não faz aquilo que te prometeu. O meu Senhor e o teu Senhor não. Quando ele fala, meu amigo, minha irmã, quando ele fala, vai acontecer. Olha, eu quero ser alguém entendendo a tua mão e da glória. Se a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos estão alinhados ao projeto de Deus, fique tranquilo, vai acontecer. Fecha teus olhos, Pai. Como é bom estar nesse lugar. Onde o teu Espírito se move na congregação. Nesse momento, Senhor, vá de encontro a esta mulher, a este homem agora. Visita a vida dos nossos adolescentes. Visita as crianças. Visita os homens, as mulheres, a terceira idade. Visita o corpo de obreiros desta igreja. Visita o pastor desta congregação. Visita a sua casa, a sua família. Ela sube canal e chama a sua. Visita agora, meu Pai, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua unção. Meu Deus, faça a tua obra. Sara aqueles que estão com a alma talhada, aqueles que andam sangrando. Visita agora com o teu poder curador. Entra no mais íntimo desta pessoa agora. Tira esse lixo emocional que está acumulando dentro dessa pessoa agora. Experiências do passado que foram traumáticas. Palavras que foram liberadas que ainda faz eco no coração dessa pessoa. E neutraliza ela para aquilo que o Senhor quer fazer. É noite de cura. É noite de liberdade. É noite de renovo espiritual. É noite de transformação. Por isso, Jesus, 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 o teu nome tem poder para curar. O teu nome tem poder para sarar. O teu nome tem poder para libertar. Então vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Quebra as amarras, desata os nós. Agora é glória. Em nome de Jesus. Faça a tua obra e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome